Somos a família Light, uma família de muitas famílias, amém? Louvado seja Deus por essa manhã. E eu sei que você veio aqui com uma grande disposição para entregar algo a Deus, como você já está entregando, mas também para receber um encorajamento de Deus, amém? Diga assim comigo: eu tenho um grande chamado. Eu acredito nisso, amém? Graças a Deus. Muito bem. Sabe, queridos, eu fico realmente pensando em como foi o ministério do Senhor Jesus. Eu já quero entrar direto nessa palavra, que eu sei que Deus vai nos encorajar, vai nos fazer talvez entender ainda mais aquilo que é a vontade de Deus para nós. Eu fico pensando no ministério de Jesus, porque o ministério de Jesus, ele tem que ser a primeira coisa que nos norteia. O ministério de Jesus, ele foi o primeiro grande ministério já do Novo Testamento. O Novo Testamento não começa na igreja primitiva, mas ele começa em Jesus, amém? E Jesus, eu fico olhando no seu ministério, como ele quis em todo tempo fazer a vontade do Pai. E eu fico me perguntando, não sei se você já se perguntou, o que é a vontade do Pai? Eu tenho certeza que você que está aqui nessa manhã, conhecendo pouco, muito, mais ou menos, ou quase nada, não importa, mas se eu perguntar aqui para você, quantos querem fazer a vontade de Deus? Todos queremos. E Jesus, ele estava pronto, querendo fazer a vontade de Deus, ele não queria errar o alvo. E eu fico me perguntando, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus implica em tantas coisas, que eu e você vamos caminhando na fé em Jesus, e a gente vai fazendo cada dia mais essa vontade de Deus, é claro. Mas a vontade de Deus, ela aponta para a nossa transformação, e para a transformação que Deus quer fazer na vida de muitas pessoas, amém? Louvado seja Deus. Sabe, todos os dias nós ouvimos tantos testemunhos de pessoas, pela graça de Deus, que estão aqui na Light há 1 ano, há 2, há 5, há 10, mas que têm tido as suas vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus. A sua vida é alvo dessa transformação, eu sou alvo dessa transformação. Gente, eu melhorei muito. Se eu olhar para a minha vida há 10 anos, há 20 anos, só Deus, eu melhorei demais, pela graça de Deus. Se eu contar para vocês as coisas da minha adolescência, acho que eu melhorei 10 vezes mais. Cada coisa, cada bagunça, não é? Nossa, meu Deus, minha mãe era chamada no colégio algumas vezes, porque eu sempre estava pronto para aprontar alguma. Pensa um menino pronto para aprontar. E eu tinha muitas ideias boas, gente. Um dia eu tive uma grande ideia. Eu percebi que todas aquelas torneiras que eram um bebedouro coletivo, elas vinham de uma caixa de água específica. Então eu tive uma grande ideia. Se a gente comprar um saco de clorante, clorífero, aquele corante de carne, sabe, vermelho, de frango, cloral, como que é? Cloral, obrigado, moço, povo. Aquele cloral, falei, se a gente comprar um saquinho daquele cloral. Então, se a gente comprar um saquinho daquele negócio vermelho, não sei, eu não estou entendendo. Vocês estão falando quase como um coral assim. Se for um coral eu vou entender. Eu vou falar até 3, vocês me ajudam então. 1, 2, 3. Coloral. Aleluia! Consegui entender, tá vendo? Isso é o poder da igreja em unidade, tá vendo? Se a nossa língua for a mesma, a gente leva todo mundo a entender. Mas sabe, então o coloral, já esqueci. Mas eu falei, temos que comprar esse negócio, cara, colocar nessa caixa d'água. Pensa, a caixa d'água vai ficar com aquela água vermelhinha. E quando os alunos do colégio chegarem para tomar aquela água, vai estar toda suja. Eu tive essa grande ideia um dia. Olha como era o cara das ideias. Não é criatividade do mal. E aí nós subimos numa escada atrás daquele lugar, compramos um saquinho de coloral, e a gente foi atrás e jogou naquela caixa d'água, e pegamos um pauzinho, ficamos mexendo, aquela água ficou excelente, ficou vermelhinha. E aí a meninada, aquelas pates, chegavam para tomar água, e ligavam aquela torneira e punha a mão na boca, assim, aquela água vermelha tomada.
E aí você já viu a confusão. Eu era desse tipo, gente. Já imaginou o trabalho que eu não dei para minha mãe e meu pai? Então assim, pela graça de Deus eu melhorei demais, gente, aleluia. Pela graça de Deus o Senhor foi melhorando tantas coisas na minha vida, no meu caráter, não é? Na minha conduta, na minha obediência a Deus, aos meus pais, não é? No meu casamento melhorou demais nesses últimos 14 anos, gente, foi só melhorando, vai melhorar ainda mais, amém? Vai melhorar ainda mais, glória a Deus. Mas sabe, isso é Deus que faz na nossa vida. E o ministério de Jesus, ele estava querendo fazer a vontade do Pai. E eu fico pensando, qual é a vontade do Pai? Diga comigo, a vontade do Pai é ver transformação na vida dos seus filhos. Amém? Mas aonde começa a verdadeira transformação? Porque eu posso ajudar uma pessoa que mente a não mentir mais. Tecnicamente eu posso ajudá-la. Mas se nós não formos na vida das pessoas um instrumento de mudar a sua eternidade, nós só mudamos um pedaço da sua vida e não a sua vida toda. Então, aqui está o grande detalhe. Eu posso ajudar a pessoa a não mentir mais, mas se ela não tiver um encontro com Jesus, ela vai ser uma pessoa que não mente, mas não tem a eternidade. E mais vale a eternidade do que todas as outras coisas na nossa vida, amém? Sabe, então, é sobre isso que eu queria, assim, que a gente tivesse um novo nível de revelação hoje. Eu estava me lembrando como Jesus, com aquela mulher samaritana. Eu sei que talvez não todos conheçam essa história, não é o nosso maior foco, mas eu quero dar essa introdução. Jesus, ele estava com aquela mulher samaritana, à beira da cidade de Samaria ali, à beira do poço, e os discípulos vão na cidade buscar comida, e Jesus está ali, ministrando a salvação na vida daquela pessoa. Jesus está ali, falando do amor dele, falando do amor do Pai, buscando mudar a eternidade da vida daquela mulher. E aquela mulher era uma mulher muito difícil, ela tinha tido 5 maridos, agora estava juntada com outro, era uma mulher, ainda mais naquele tempo, pior seria, uma mulher de um testemunho muito ruim, uma mulher assim, que provavelmente era mal falada naquela cidade, mas aquela mulher é alvo da graça de Jesus. E aí os discípulos voltam com a comida na mão, e a primeira pergunta que os discípulos fazem é assim: ué, por que Jesus está conversando com aquela mulher? O coração dos discípulos estava na comida, enquanto o coração de Jesus estava em transformar a vida daquela mulher. Não tinha nada de errado na comida, não tem nada de errado, não tinha nada de errado, mas o coração dos discípulos estava focado na comida. Inclusive os discípulos estavam estranhando, como pode Jesus estar conversando com essa mulher? Talvez eles estavam pensando também assim, é o horário de comer, ele está no horário do almoço fazendo outra coisa. Por que Jesus está conversando com aquela mulher? Querido, Jesus estava focado em ministrar salvação na vida daquela mulher. Mas sabe o que é mais interessante? É que quando os discípulos começam a falar com Jesus, fala: Jesus, você precisa comer, para de conversar com essa mulher, agora você tem que, é hora do almoço, vamos comer. Apesar de Jesus não ter nada contra a comida, Jesus estava falando para eles que tinha algo que era principal. Jesus estava falando, tem algo mais importante. Olha, vocês estão preocupados com a comida aqui que vocês trouxeram, mas eu estou preocupado em mudar a eternidade da vida dessas pessoas. E Jesus ele está ali dizendo, a minha comida, ele fala isso para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Sabe, queridos, eu não sei, preste atenção nisso. Jesus, ele está tentando nos mostrar o que é principal, mas veja, às vezes a gente não está, eu me pego às vezes como esses discípulos. Será que às vezes a gente não está como esses discípulos? Nós estamos preocupados mais, talvez, mais focados, mais preocupados ou priorizando. Às vezes a gente está mais preocupado com a nossa agenda. Nós estamos mais preocupados com os nossos afazeres. Nós estamos até muito preocupados com o nosso trabalho, com a nossa prosperidade. Jesus não tem nada contra isso. É óbvio que Jesus comeria, é óbvio que Jesus gostava de comer um peixinho frito. Ele gostava de peixe, é a única diferença que eu acho que eu vou ter com Jesus até a morte, porque eu quero ser igualzinho Jesus, exceto nesse fato.
Mas Jesus gostava de peixe frito, gostava de churrasco de bezerro. Jesus gostava de muito de comida, ele sempre estava nas festas. Mas sabe, a questão não é o nosso trabalho, não é a nossa agenda. Isso não tem tanta importância no aspecto de Jesus ter algo contra isso. Sabe, talvez nós estamos focados no nosso conforto. Às vezes como igreja nós estamos tão assim alegres com a nossa comunhão. Nós tivemos uma célula, um churrascão da nossa célula incrível ontem, né? Antes de ontem. E foram quase 40 pessoas ali, fora as crianças, né? 50 pessoas com as crianças. Haja carne. Eu achei que ia acabar a carne, gente. Mas graças a Deus, quando a gente aceita Jesus, a gente se torna pessoas generosas. E além disso que acreditam na abundância. E no final, daquele povo crente, comendo, muitos convidados ali, muita gente boa ali, comendo. No final nós fomos guardar as coisas, tinha uma baita de uma picanha ainda. Ela estava piscando para mim. E aí o Henrique já pôs embaixo do braço e levou para casa. Mas sabe, é verdade, sabe, nós amamos a comunhão, isso não é ruim. Mas Jesus está tentando trazer para o coração daqueles discípulos, e certamente para o nosso coração nessa manhã, sobre a prioridade, sobre qual é o nosso grande chamado. Jesus está dizendo para eles, cara, tem algo mais importante do que isso, tem algo que é mais importante do que a sua prosperidade, mais importante do que o seu trabalho, mais importante do que os seus talentos, mais importante do que o seu chamado pessoal. Eu tenho um chamado pessoal, tem algo mais importante, que é o grande chamado. Jesus está tentando trazer essa ideia para o coração dos discípulos, sabe? Ele está lá trabalhando para o Pai, sem perder o foco no que era principal. E sabe, eu estou fazendo um estudo bíblico, né, muito interessante, com um casal muito precioso, amigos preciosos nossos, lá do nosso prédio. Nós estamos fazendo um estudo bíblico tão interessante, quase todas as quartas-feiras à noite. E aí é interessante porque nós percebemos ao longo, assim, eu depois de tantos anos de ministério, tantos anos de cristão, mas eu percebi que o foco dos evangelhos, principalmente nós estamos estudando o evangelho de João, mas o foco dos evangelhos sempre está na salvação daquele que ainda não crê em Jesus como seu Senhor. Sabe, o foco do ministério de Jesus, ainda que muitas curas, ainda que muita unção, ainda que muito ensino, mas Jesus sempre acabava na ministração da salvação, porque mais importante do que tudo que Jesus faz é transformar a eternidade das pessoas. Isso é o mais importante para Deus. Por isso que Jesus fala, eu não saio do foco, eu não posso perder o que é principal. Por isso que Jesus, ele curava, mas ele perdoava, entre aspas, o pecado. E sabe, o que deixava os fariseus endemoniados não era tanto a cura que Jesus ministrava, não era tanto o ensino que Jesus trazia, mas sabe o que deixava mais os fariseus endemoniados? É quando Jesus levava aquele povo a crer nele. Eu estava ministrando com esse casal, e nós às vezes até paramos um pouco, saímos dos evangelhos, vamos a outros livros da Bíblia ensinar alguns princípios também, claro, mas eu estava falando com eles como que tudo aponta para a salvação. Tudo aponta para a salvação. Você vai ler o evangelho, as histórias de milagre acabam na salvação. Você vê como a gente estava estudando João 11, quando Jesus, primeiro, ele nega curar Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus, gente. Era uma família incrível, uma família carismática, todo mundo gostava, Marta, Maria, Lázaro, eles eram incríveis, família hospitaleira, família que gosta de receber as pessoas. Quem não ama as pessoas que abrem sua casa? Eles eram pessoas de casas abertas, de casa aberta, eles eram pessoas incríveis. Mas olha só o que acontece, Jesus, eles chegam para Jesus e falam, Lázaro está doente, Jesus. Lázaro, vai lá, Jesus, lá em Betânia, é 4 quilômetros daqui, ele está doente, vai. Jesus fala, não vai, ele não vai não. E ele fala assim, essa doença não é para o fim, essa doença não é para a morte, ela não é o final, mas ela é o começo de uma grande história. Ele vira para a família, para o pessoal que foi atrás dele, e fala assim, essa doença é para a glória de Deus. Essa doença é para que o milagre seja maior ainda na vida de Lázaro e na vida dos que estarão lá. Aí ninguém entende nada. Passa alguns dias, Lázaro morre. Lázaro morreu, fedeu. Está na Bíblia.
A irmã dele falou: não, Jesus, tem 4 dias que ele morreu, está fedendo já, não abre não. Então ele estava mortíssimo, gente, mortíssimo, 4 dias. Jesus espera alguns dias, quando Lázaro morre, 4º dia, agora Jesus vai em Betânia, de boa. Faz a caminhada, chega em Betânia, e a cidade estava cheia, porque o luto era no mínimo 7 dias. A cidade estava cheia de gente. A família de Marta, Maria e Lázaro estava cheia de visitantes lá, convidados. Gente, tinha um monte de gente que ainda não acreditava em Jesus, que ainda não tinha Jesus como seu Senhor e Salvador. A cidade estava cheia de curiosos, e Jesus ainda tinha os que iam atrás dele. Então eles foram fofocando, né? Ele está indo lá para Betânia, ele vai visitar o túmulo de Lázaro, ele vai lá visitar Maria de Betânia, olha, ele vai ser envergonhado lá, eu acho, porque você vê na história que alguns ficaram falando mal de Jesus. Ele não podia ter chegado 4 dias atrás, já que ele fala que é Deus? Por que ele não chegou 4 dias atrás? Ele teria curado o amigo dele. Mas aí Jesus chega, eles acham, agora ele vai curar Lázaro. E sabe o que ele faz? Chora. Vai curar nada, vai ressuscitar nada não. Jesus primeiro chora, mas sabe o que é grande, o ponto que eu queria chegar? É que quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus vai no túmulo de Lázaro, ele pergunta onde que ele está, porque se Jesus saísse gritando ali, gente, era morto demais subindo, ia ser uma confusão naquela cidade. Se ele fala assim: ei, levanta daí, os mortos tudo ia subir. Aí Jesus falou, onde que ele está? Aí Maria levou ele na porta do sepulcro, ele falou, tirem a pedra. Aí agora ele chega no túmulo de Lázaro, gente, e fala: Lázaro, sua múmia, vem para fora. Esse sua múmia sou eu, porque a Bíblia diz que ele saiu igual uma múmia, todo enfaixado, e elas correram tirando a faixa dele, e ele gritou aleluia, aleluia. Eu fico imaginando aquela cena, e foi juntando gente, veio o jornalista do G1, veio o jornalista do R7, foi todo mundo ali, eles estavam loucos, veio até, não deixa, aí veio todo mundo ali, gente. Aí chegaram lá, o que aconteceu? E Lázaro está lá, ele não tinha morrido, tinha. Aí chamaram o médico legista, cadê o médico legista? O médico legista chegou, converteu na hora. Eles começaram a aceitar Jesus, gente, eles começaram a crer em Jesus. E sabe o que acontece? Em João capítulo 11, no versículo 45, diz que muitos que tinham ido visitar as irmãs de Lázaro, vendo aquilo que Jesus tinha feito, creram nele. Mas escuta só, do 46 ao 48 diz que alguns fariseus levaram a notícia aos líderes, alguns, a maioria creu, mas alguns levaram a notícia aos líderes religiosos, e eles disseram assim: olha o que esse Jesus fez, nós temos que parar esse cara. Olha por quê, nós temos que parar Jesus, mas não era porque ele curava e ressuscitava, era porque é o seguinte, nós temos que parar esse Jesus, porque se ele continuar fazendo isso, todo mundo vai crer nele. Entendeu? O maior, o que eu quero dizer? Entenda bem, eu falo isso com muito carinho, mas sabe de uma coisa? O que mais incomodava os judeus não era o que Jesus curava, era o que Jesus levava as pessoas a ser salvas. Mas sabe, o diabo, ele não odeia tanto as obras da igreja, ele odeia sim, ele não quer as nossas obras não, mas ele não odeia tanto as obras da igreja, quanto a mensagem de salvação que ela carrega. Entendeu? Ele não odeia tanto. O que deixava os caras loucos era a mensagem da salvação, não era tanto a questão da cura. Então, eu estou falando isso sem menosprezar uma coisa em detrimento da outra, até porque Jesus curava como uma forma das pessoas crerem nele. Você vai ser usado assim também, mas não pode parar na cura. Uma vez uma mulher foi curada de câncer na nossa célula, de câncer, pensa. Mas sabe o que aconteceu? Algumas pessoas se converteram a Jesus e inclinaram o seu coração por causa daquilo. Ela mesma não se converteu. Olha que incrível. E sabe o que Jesus fez? Não voltou o câncer para ela não, ela está curada até hoje, vivinha, talvez até o médico dela converteu, mas ela não, ainda, mas eu creio que ela vai converter. Mas sabe que eu estou contando isso, está vendo? Olha só, a salvação das pessoas é o fim que nós precisamos buscar, é esse o ponto. E muitas pessoas na célula, por causa do testemunho daquela mulher que ainda não se converteu, converteram, ela creu. Então a cura, é lógico que ela tem um propósito de salvação também na vida das pessoas. Mas sabe, Jesus, ele queria fazer a vontade do Pai, amém? Agora sim eu quero entrar no ponto que é o seguinte. Agora Jesus, ele não queria só ele fazer a vontade do Pai. Jesus, ele queria que cada discípulo também fizesse a vontade. Desde o início do chamado dos discípulos, Jesus já apontava o que era principal.
Sabe, desde o início do seu chamado, Jesus já vai começar a falar com você sobre o seu grande chamado. Sabe, isso é do início ao fim, é um chamado de todos. E olha o que aconteceu, Jesus está à beira do lago, sabe, isso está em Lucas capítulo 5, Jesus ele está à beira do lago, ele está falando, ensinando o evangelho, era só ele, nesse momento, parece que o ministério de Jesus estava no início, era tipo só ele ali ensinando. Mas olha que incrível, é claro que Pedro, Tiago, João já conheciam Jesus, eles já estavam flertando alguma coisa, mas olha que incrível, em Lucas capítulo 5, versículo 6, diz que ele estava à beira do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia, ele estava ensinando ali, e ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes, eles tinham parado de pescar. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, era Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Por quê? Porque Jesus queria pregar para muitos, mas ele também queria ali ministrar o grande chamado na vida dos discípulos. Ele estava chamando, agora ele ia chamar aqueles 12. E olha a forma que Jesus chama. Jesus já chama Pedro, Tiago e João, principalmente aqui, já chama no ponto central da vontade de Deus. Ele entra num dos barcos e ele pediu para afastar da praia, então senta no barco, ensina o povo, e quando ele acaba de ensinar, ou seja, ele acaba a primeira ministração, que era para a multidão, agora ele vai fazer uma ministração para os discípulos, e ele disse: Simão, vá onde as águas são mais fundas. E agora ele aponta para todos, diga assim comigo, todos. E ele diz para todos, lancem as redes para a pesca. Mas Pedro, Simão, olha o que ele responde: mestre, nós esforçamos a noite inteira, nós fizemos muitas estratégias. Deus, nós estamos viciados em estratégia. Deus, a gente pesca, não é de hoje não, é há muito tempo. Deus, eu já aprendi a pescar com os meus pais, eu sou um pescador, eu sei do meu chamado, mas Jesus está insistindo, fala, cara, vai, mas lança a rede do outro lado. Ele falou, Jesus, mas foi a noite inteira e não pegamos nada. Mas já que é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar as redes. Olha que incrível. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los, vieram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Agora ele viu o poder da palavra de Deus, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca maravilhosa que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Gente, uma coisa clara de Jesus, olha como Jesus, ele está aqui ensinando sobre esses homens de uma maneira didática. Era muito didático, para nós já é didático, é ou não é? Agora para eles era muito mais, sabe, ele está naquela dinâmica da pescaria, encorajando os caras a pescarem homens. Ele primeiro dá uma pescaria de muitos e muitos e muitos e muitos peixes, depois que eles estão prontos e entendendo que com a palavra de Deus eles podem pescar muito, agora que eles estão entendendo, preste atenção nisso, que não é pelo método, não é pela profissionalidade, mas é pela vontade de Deus. Eles estão entendendo que é Deus que canaliza, é Deus que direciona os peixes. Eles estão entendendo que eles podem controlar as técnicas, eles podem controlar os métodos, mas os métodos cansam, mas a vontade de Deus permanece. Então, sabe o que está acontecendo aqui? Eu falo com muito carinho. Eu sei que nós somos chamados para pescar, você e eu somos chamados para pescar, e esse é o grande chamado. Mas a primeira coisa é que no reino de Deus, nós precisamos entender que a pescaria é pela fé. O grande chamado é exercido pela fé. Sabe o que está acontecendo com a gente? Eu estou falando isso e pode ter exceções ao que eu estou falando, mas no geral, eu acho que nós como cristãos, a gente está muito tomado pelos métodos e esquecendo que nós precisamos do favor de Deus para os peixes chegarem.
Sabe, a gente cansou, porque método cansa, porque quando a gente põe a confiança no método, ou no que a gente aprendeu, ou no que a gente pode, não, eu já sei pescar, cara, eu pesco há muito tempo, eu sei até a isca para esse tipo de lago, está tudo pronto, sabe, a minha rede é perfeita, eu conheço os peixes desse lugar, mas eu lanço a rede, eu estou cansado de lançá-la, eu já lancei várias vezes e não pego nada. Talvez, falando com muito carinho, quem sabe, às vezes nós estamos como esses discípulos, focado nos métodos, sabe, às vezes a gente está assim, mas eu já sei, eu já ouvi sobre isso, sabe, às vezes a gente sabe colocar a isca, sabe o jeito de fazer as coisas, sabe, queridos, os métodos não são errados, você vê que eles foram e pescaram com os mesmos métodos, foi as mesmas redes, foi o mesmo jeito, mas os métodos sozinhos não alcançam peixe nenhum. Nós precisamos ter uma porção nova, pela graça de Deus, de confiança, porque é Deus que manda os peixes. Foi Deus um dia que inclinou o seu coração para a palavra de Deus, foi Deus um dia que inclinou o seu coração para a salvação, foi o Espírito Santo que te convenceu, foi Deus que te chamou. Mesmo alguém sendo usado por Deus com uma rede para te pescar, com uma vara para me pescar, mas mesmo assim, no fundo, não foi aquela pessoa, mas foi o Espírito Santo que nos chamou. É Ele que faz a obra, Ele nos amou primeiro. Então, nós não podemos mais ficar pescando só pelo nosso esforço. Nós precisamos pegar o esforço, pegar os métodos, usá-los, mas nunca confiando neles, mas confiando na graça de Deus. Os métodos por si só vão cansar a gente, vão cansar você, mas eles por si só, eles não são suficientes para pescar peixe. Nós não precisamos tentar outros métodos. Nós precisamos olhar para Jesus. Sabe, enquanto Pedro não parou para ouvir a voz de Jesus, ele não conseguiu pescar. Sabe, gente, no lago estava cheio de peixe. O problema não está no lago, o problema não está nos peixes, estava cheio de peixe ali. A prova disso é que quando eles voltaram e lançaram a rede de novo, muitos peixes encheram aquela rede. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe, o problema não está nas pessoas que ainda não creem em Jesus como Senhor e Salvador. O problema também não está em Jesus, porque Ele quer inclinar o coração da humanidade para a salvação. Às vezes o problema é quando nós começamos a nos apoiar apenas nas nossas forças. Nos esforçamos a noite inteira. Sabe, se você se esforçar sozinho, se você não entender que você precisa da fé, da graça de Deus para a salvação de um parente, de um amigo, se você não entender essa verdade no seu coração, você vai ficar cansado de pescar e provavelmente sua rede não vai ter nada. Mas por outro lado, se eu e você unirmos o nosso coração para entender que a vontade de Deus é soberana, é maravilhosa, e que Deus está inclinando o coração de milhares de pessoas para a sua rede, e que Deus é Ele que vai fazer os peixinhos ouvirem a voz das redinhas, é Ele que vai fazer as pessoas inclinar o coração para Deus, Ele é o maior interessado em salvar as pessoas, Ele que deu a vida na cruz por eles, não foi você. Tem gente que acha que eu que morri na cruz. Não foi você. Essa é a boa notícia, mas essa é a notícia desafiadora para a sua humildade. Foi Jesus que morreu na cruz. Ele morreu. Nós não fomos salvos por pessoas, nós fomos salvos por Deus. As pessoas só são canais de Deus na nossa vida, amém? Então a primeira coisa, no reino de Deus, nós precisamos confiar. O nosso papel é confiar e lançar as redes. Agora cuidado. Porque algumas pessoas têm um extremo dessa palavra, e elas acham assim, não, o reino de Deus, é confiar, é Deus que faz, então eu vou ficar dentro do barco cruzado, os peixes vão vir, vão subir, e pular dentro do barco. Já viu? Eu já até vi isso na Piracema, né? Às vezes acontece isso, né? Quando os peixes estão subindo no rio. Mas sabe, não é assim que acontece. Jesus não virou para eles e falou assim, ei, vai com o seu barquinho ali, para o barco, fica quietinho que eu vou fazer assim, ó, pum, e os peixes vão pular. Foi assim que Jesus fez? Não. Sabe por quê? Porque Jesus ama ver os seus filhos pescando. Jesus ama ver as redes sendo lançadas. Ele inclina o peixe, você lança a rede e nós faremos a colheita para a glória de Jesus. Amém? Essa é a boa notícia, tem muitos peixes e tem um Deus que vai nos ajudar. Pedro diz, pela sua palavra eu lançarei as redes de novo. Sem a sua palavra as redes voltam vazias, mas sobre a palavra de Deus, sobre a confiança no poder de Deus, as redes voltarão cheias para a glória de Jesus. Amém? Segunda coisa, muito importante, em relação ao grande chamado de Deus. No grande chamado de Deus, o grande chamado de Deus
é exercido a partir do que você tem e da onde você está. Um grande engano que as pessoas têm é achar que o grande chamado de Deus, da pregação do Evangelho, de levar pessoas para Cristo, um grande erro é acharmos que esse chamado, ele vai ser um dia. É um dia quando eu tiver mais conhecimento teológico. É um dia quando eu for uma pessoa mais madura. É um dia quando eu terminar o meu mestrado, até porque eu estou muito ocupado agora. É um dia quando eu terminar a faculdade, porque lá na faculdade não tem peixe. Mas sabe o que eu quero dizer? É que às vezes nós achamos que o momento de pescar não é agora. Não, Jesus, essa noite não deu peixe. Vamos deixar para a semana que vem, que semana que vem é lua cheia. Deus não depende das estações para dar-nos os peixes. Por mais que na pescaria, a lua cheia parece que atrai mais os peixes, a lua minguante, os peixes somem, né? Inclusive esse câmera maravilhoso ali, é pescador profissional, ele sabe disso. Quase profissional. Mas, depois você me corrige, cara. Mas, na lua cheia, é isso mesmo? Lua cheia, mais peixe. Mas sabe, no reino de Deus não existe relação com as estações. No reino de Deus existem tempos e tempos e tempos e tempos de colheita. O Senhor disse para Paulo, pregue em tempo e fora de tempo, porque nós temos uma tendência de achar agora é tempo, agora não é tempo, mas Deus está falando que todo tempo é tempo. Sabe, a primeira coisa, nós precisamos entender que o chamado é para hoje. Outra coisa, o grande chamado é para o lugar que a gente está. Jesus não pegou Pedro e falou, Pedro, sai da água, sai do barco, larga as redes, deixa essa rede aí, vem, que agora eu vou lá na marcenaria te ensinar a pescar. Quer dizer, entende? Não é a pescar, né? Te ensinar a fazer. Não, aí não é lugar não. Pedro, presta atenção, é dentro da sinagoga. Não, guarde isso. O grande chamado é exercido aonde você está e com o que você tem nas mãos. Pedro, tira essa rede. Não, Jesus falou, pegue as redes. Pegue novamente. Sabe, é o lugar que você trabalha, é o lugar que você estuda, pode ser na universidade, não tem problema, é o lugar onde você está fazendo mestrado, é o lugar da sua família, é o seu almoço de domingo, tem um tio que ainda não conhece Jesus, tem um primo que precisa da salvação, às vezes são os seus filhos, esse é o lugar da sua habitação, é o lugar que você está plantado, não é no outro lugar. Pessoas que ficam pensando, é quando eu mudar dessa casa, porque esse bairro aqui não tem peixe, está enganado. É quando eu mudar desse prédio, eu falei de Jesus para 2, 3 e só negativa. Não, Jesus está dizendo para você hoje de manhã, lance as redes novamente, lance de novo, sabe, ele está dizendo, olha, talvez você vai mudar um pouquinho a forma de fazer as coisas, talvez você vai mudar o seu coração, talvez você vai confiar mais em mim, alguma coisa precisa acontecer, mas eu estou te dizendo sobre a minha palavra, lance as redes novamente. Aonde, Jesus? No lugar que você está. Mas com que, Jesus? Com tudo que você tem dentro de você. Ele não precisava de nada novo. É um engano acharmos isso para pescar, sabe? Quando a gente tiver isso ou aquilo, não. O chamado se realiza com o que você tem e no lugar onde você está. E a palavra de Jesus talvez para você é essa, Lucas 5, versículo 10, ele diz assim a Pedro, não tenha medo, você pescou até agora, não pegou nada, mas de agora em diante, você será um pescador de homens. E eles arrastaram seus barcos, deixaram tudo e o seguiram, sabe? Então cuidado, porque às vezes o grande chamado da pescaria no seu coração, o grande chamado de Deus, ele está um pouco abafado. Talvez foram as circunstâncias, talvez foram os ventos fortes, talvez o cansaço até natural, talvez os enganos da mente, talvez os enganos dos nossos dias, talvez as redes lançadas e voltadas vazias. Eu não sei o que te fez pensar que não vai colher, mas o Senhor está dizendo, há uma grande colheita para nós, amém? E sabe o que eu percebo? Principalmente a gente que talvez já se converteu há mais tempo, que já entregou a vida a Jesus de verdade há mais tempo, nós temos que cuidar mais ainda, gente. Mais ainda, porque uma pessoa que está 1 ano, 2, ela ainda tem muito essa história da sua transformação no coração, mas a gente tende a entrar então cuide disso. Sabe o que vai acontecer na jornada? Você vê como que Jesus usava esse cenário natural para Pedro, para encorajar Pedro. Eu vou abrir um parênteses bem rápido, mas depois de um tempo,
Jesus estava multiplicando os pães, fazendo milagres, e ele subiu no monte para orar, e falou para os discípulos: atravessa para o lado de lá, daqui a pouco eu vou estar lá. Os discípulos entraram no barco, atravessaram, alta da madrugada, uma viagem talvez aí de 8, 9 horas de barco, alta da madrugada, a palavra de Deus diz, que eles estavam numa tempestade no meio daquele mar. Quantos lembram dessa história? Os discípulos com Jesus, os discípulos sozinhos no mar, dentro de um barco, olha só, olha como que Jesus ama trabalhar dentro da nossa pedagogia, do nosso conceito, da nossa história. Olha como Jesus ama. Jesus, agora Pedro, ele está numa jornada. E a impressão que eu tenho é que ali Deus estava querendo mostrar para Pedro que ele não podia olhar para as circunstâncias, porque Jesus se aproxima, eles ficam assim: é Jesus, não é Jesus, será que é, será que não é? E Pedro parece que tinha uma convicção que era Jesus, mas a Bíblia diz que Pedro falou assim: Jesus, se és tu, manda que eu ande sobre as águas e vai ter contigo. Meu Deus, esse homem era cheio de fé. E Jesus fala: vem ter comigo. E Pedro pisou nas águas. Gente, isso aconteceu, eu creio, está lá na Bíblia. Sabe, Pedro andou sobre as águas, ele estava boiando nas águas, e não era água tranquila não, era uma tempestade. E os discípulos estão assim, Tomé já enfiou a cabeça dentro do banco e ficou: eu não quero ver essa, porque não tem sentido. Sabe, eles estavam assim, acreditando de uma forma, mas aí Pedro está andando sobre as águas, mas a palavra de Deus diz que o vento aumentou, que a tempestade deu um barulho, e agora Pedro começa a olhar para os ventos, olhar para a tempestade, e ele começa o quê? Afundar. Depois Jesus resgata ele, você conhece isso, mas sabe o que eu quero dizer sobre isso? Na nossa jornada do Evangelho, às vezes sem perceber, nós começamos a afundar no próprio lugar do nosso habitat, afundar o nosso chamado, afundar, olhar para as circunstâncias, os ventos, olhar para as redes que voltaram sem peixes, olhar para as lutas, olhar pelas batalhas no trabalho, pelas batalhas na vida, olhar pelos problemas da família. A gente começa a olhar pela pessoa que às vezes um dia rejeitou o evangelho com a gente, fala: nossa, por exemplo, outro dia eu vi uma pessoa falando: nossa, o povo está tão frio em relação ao evangelho. Eu falei: não, eu nunca vi o povo tão aberto para o evangelho. Aí eu falei: por que você está pensando assim? Porque eu fui falar de Jesus para um rapaz e ele me deu um coice. Eu falei: meu filho, a sua semente foi lançada, e ela não voltará vazia. Sabe por quê? Tem pessoas que às vezes nós somos os primeiros a lançar a semente, mas tem pessoas que nós vamos ser o segundo, o terceiro, o quarto, e a Bíblia diz que uns lançam a semente e outros colhem. Sabe, tem pessoas que você vai lançar a semente, outros vão colher, mas você pode fazer uma grande colheita de pessoas que já estão recebendo a semente. Então assim, sabe, às vezes são paradigmas. Pedro estava olhando para o vento, Pedro estava ali dizendo: meu Deus! E Jesus parece que estava querendo trazer de volta para ele a dependência da fé. Cara, você não pode olhar para os ventos, você precisa depender da minha palavra. A minha palavra foi: ande pelas águas. A minha palavra foi: lança a rede de novo. Então vai, lança a rede sem olhar para o lago, sem olhar para o mar, sem ficar olhando para os ventos e as tempestades. Queridos, as circunstâncias contrárias não podem tirar os nossos olhos de Jesus na sua obra. Sabe, a jornada com Jesus é assim. De vez em quando Jesus vai puxar a nossa orelha, vai deixar a gente afundar um pouquinho, para que a gente possa ser erguido por Ele e voltar no centro da nossa missão. O foco é em Jesus, o foco de Pedro ali foi em Jesus. Por isso que Pedro disse: sob a sua palavra lançarei as redes novamente. Eu não queria, mas porque o Senhor decretou, porque o Senhor falou, porque o Senhor encorajou, eu lançarei as redes novamente. Então, por favor, querido, o que eu quero dizer com isso? Não podemos sair da posição de fé para alcançar o nosso chamado. É o grande chamado de Deus. E a visão de Deus não é para homens de pequena fé. A visão do grande chamado que você e eu temos é para homens e mulheres de grande fé que estão aqui nesse auditório. Sabe, nós precisamos cuidar para não abrir mão desse que é o maior, o principal, o grande chamado de Deus: pescar homens. Amém? E eu quero concluir em João 21, nessa história incrível, esse último ponto, João 21, porque eu estou dizendo o seguinte, preste atenção se você ainda não pegou a ideia, mas Jesus, Ele chama os discípulos já no contexto do grande chamado. Ele, no início da fé, Ele já está dizendo para os discípulos o que era mais importante. Agora, Ele está nos últimos momentos com seus discípulos.
Porque Jesus morreu, 3 dias depois ressuscitou, aleluia, mas ele não foi, ele ficou aqui na terra. Ele ficou aqui na terra, e aqueles dias que ele ficou aqui na terra, aquelas semanas, até que depois ele foi, é claro, mas aquelas semanas que Jesus ficou aqui, ele ficou ministrando principalmente sobre o que era mais importante. E foi nesse momento que os discípulos voltaram a pescar. Pedro, Tiago e João voltam a pescar, eles estão ali na praia. Agora olha que incrível, eles estão pescando, isso está em João 21, aí diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, eles estavam a 90 metros da praia. Ei, filhos, olha que Jesus falou: filhos, vocês têm algo para comer? Jesus agora está ali com as marcas dos pregos nas mãos, mas com um corpo assim, tão abençoado agora. Estava limpão, estava maravilhoso. Jesus está lá: ei, filhos! E os caras pescando, a cabeça baixa, não dá peixe, vamos passar a noite de novo. Vai lá, voltou tudo de novo. Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente pensa assim: não, mas já peguei tanto peixe, não, meu Jesus me ajudava tanto, mas agora eu estou aqui pescando de novo, e nada de peixe. Aí eles estavam lá, mal. Aí Jesus falou: filhos, nem assim eles reconheceram. Tem peixe aí? Que perguntinha, parece que Jesus queria atiçar os caras. Ei, vocês não têm nada de comer não? Vocês estão pescando aí desde que horas? Só para os discípulos ter que confessar o fracasso deles nas forças deles. Às vezes é isso que Jesus quer, que eu e você confessemos o fracasso que nós somos sozinhos. Sozinho a gente não consegue pescar não, gente. Jesus chega para mudar a pesca de novo, e ele diz, eles não responderam, eles falaram: quem que é esse louco, velho? Cara folgado, nós estamos aqui pescando 6 horas, não tem um peixe no barco, ele quer comer. Aí Jesus fala: ei, filhos, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês pegarão. Aí os caras falaram: peraí, há 3 anos atrás teve uma cena dessa, e o cara que mandou a gente lançar a rede, estava certo, e a gente lançou a rede, e a gente pegou peixe. Aí a Bíblia diz que João reconheceu a voz dele. João é aquele discípulo do coração íntimo, e aqui é ele falando dele. Olha como que ele é humilde. Ele fala assim: o discípulo a quem Jesus amava, porque é ele falando dele. Olha que legal. Espertão, né? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, a quem Jesus amava um pouco menos: é o Senhor. E Pedro agora ouviu, caiu a ficha, ele teve revelação, e ele falou: meu Deus, nós estamos aqui de novo, na mesma situação, pescando com as nossas próprias forças, mas a tua palavra não falha, a tua palavra não para de ser ministrada, e o nosso coração está vivo de novo. Aí Pedro fica doido, veste a capa, ele pula no mar, sai nadando, aquele Pedro, pescador que nadava bem, ele sai nadando, e os outros discípulos vieram no barquinho e começaram a remar. Mas olha só, eles já tinham lançado a rede, porque eles tinham entendido que era Jesus, e a Bíblia diz: arrastando a rede cheia de peixes. Você pode repetir comigo? Cheias de peixes. Eles foram indo para a praia, e quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas. Gente, olha que interessante, não eram os peixes dele não, Jesus já tinha um monte de peixe que ele mesmo tinha colocado ali. Está entendendo? Os peixes não estão na mão do mar, estão nas mãos do Senhor. Os peixes não estão diretamente falando aonde você acha que eles estão nas mãos de Jesus. Só está faltando você ir lá e pescar. Lança as redes. Jesus está com uma fogueirinha lá, fazendo um peixe, já estava lá. E ele disse: traga mais peixe, porque agora somos 13. Porque já tinha o discípulo novo no lugar de Judas. Traga mais, porque agora nós somos 13. Vocês 12, mas eu, traga algum dos peixes que acabaram de pescar, que eu preciso de mais comida aqui. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, e ela estava o quê?
cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Aleluia! Sabe o que eu quero dizer com isso para concluir? Sabe, às vezes nós vamos começar com muitos peixes pequenos, mas daqui a pouco Deus vai nos dar peixes grandes também. Sabe, você começa com os pequenos, não tem problema, talvez os mais fáceis, talvez as pessoas mais inclinadas, talvez aquelas pessoas que Deus já colocou prontas ali, mas daqui a pouco grandes peixes estão por vir. À medida que a gente vai amadurecendo o nosso chamado, o grande chamado, ele vai sendo também aumentado, a sua potencialidade em Deus aumenta. Sabe, Jesus nunca vai desistir de me encorajar e de te encorajar como igreja a pescar os peixes para a glória de Deus. Então hoje eu quero fazer um convite para você. Eu quero fazer um convite do meu coração para você. E eu quero te perguntar aqui, vamos à pescaria? Você está pronto para ir pescar? Eu quero dizer que tem uma vara nas suas mãos, tem redes nas suas mãos, e eu quero dizer que Deus vai inclinar os peixes. Jesus está inclinando os peixes. Tem muitos peixes para chegar na sua casa, na sua célula, nessa igreja. Tem muitos peixes para entregar o seu coração e reconhecer que Jesus não é só o Salvador, mas Ele é o Senhor da nossa vida. Porque o Brasil já reconhece Jesus como Salvador, mas a grande questão é Ele ser o nosso Senhor. O nosso Senhor, porque não é feliz é a nação cujo Deus é o Salvador, é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Existe uma diferença. Quando nós vemos Jesus naqueles crucifixos nos lugares que a gente entra, é porque alguém tem alguma fé no Salvador. Mas quando nós vemos pessoas sendo batizadas nas águas, é porque Ele está dizendo, eu tenho um Senhor. O Salvador as pessoas podem ter com crucifixos nas suas paredes, com uma boa consideração pelo nosso Jesus, com uma boa admiração, isso é bom, mas o ótimo, o perfeito, é quando elas entregam a sua vida ao Salvador como Senhor, elas são batizadas e aí sim, elas estão salvas e Deus está transformando a sua vida, a sua eternidade. Você está pronto? Quero fazer a pergunta de novo, você pode pescar comigo nesses dias? Vamos à pescaria, amém? E eu quero dizer para você de todo o coração, que seu barquinho pode estar meio velho, a sua rede pode estar limpinha, porque você pescou tanto tempo, já limpou a rede, mas não importa, se você lançar de novo, esse barco velho estará cheio de peixes. Pode ser um barco pequeno, mas ele vai ter peixe pra caramba. Pode ser uma rede pequena, mas vai ter peixe mais. E mais, Jesus disse que o barco não afundou, ele quase afundou, mas não afundou, e a rede não se rompeu. Nada será perdido para a glória de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar.